Boa tarde, alunos do oitavo ano A e B do Colégio Atual. Continuação do assunto quadriláteros e uma particularidade agora, os trapézios. O que são trapézios? Trapézio é todo aquele quadrilátero convexo que tem apenas um par de lados paralelos. Preste atenção quando eu falo um par de lados paralelos. Ó, um par, no caso são dois, né? Esse lado aqui, BC, e esse lado aqui, AD, eles são paralelos, ó. Se eu traçar duas retas aqui, ó, seguir aqui, ó, tracejar duas retas, essas retas nunca vão se encontrar. Por isso que elas são paralelas. Eu fiz os traços aqui em verde e fiz um pouco claro para que vocês pudessem entender e não confundir aqui com o trapézio, certo? Então, se eu pego aqui, ó, essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa. Elas nunca vão se encontrar, certo? Por outro lado, já que essas outras duas retas, o lado AB e DC, elas não são paralelas, porque se eu tracejar aqui, ó, seguir aqui o caminho dessas retas e tracejar, vocês vão ver que elas vão se encontrar, elas se encontram. Então, nesse caso, elas não são, esses lados não são paralelos, certo? Trapézio é a figura que tem apenas um par de lados paralelos. Entenderam? Como é que eu escrevo aqui, ó? O lado AD, ele é paralelo, tá aqui essas duas retinhas, quero dizer que ele é paralelo ao lado BC. Agora vamos para algumas particularidades dos trapézios. Quem é a base maior? Ó, aqui é base e aqui é base. A base maior é a base BC, certo? Essa é a maior. Quem é a base menor? É esse lado aqui, ó. AD. Qual é a altura do trapézio? A altura vocês estão vendo que tem duas bases, certo? Então, a altura do trapézio é qualquer segmento com extremidade nessas duas bases aqui, ó. Aqui é a altura, como aqui também pode ser medida a altura. E quando a gente vira ao contrário, certo? O que acontece? Como é que a gente vai medir a altura? Simplesmente é só tracejar aqui, que vai encontrar aqui, ó, o ângulo de 90 graus, que é uma reta perpendicular que vai determinar qual é a altura, certo? Então, quais são os pares de ângulos complementares? Ó, o que são ângulos complementares? A soma dos ângulos, eles têm que dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo com esse daqui, eles têm que somar 180 graus. Então, esse ângulo é complementar a esse aqui. E esse ângulo aqui, ele é suplementar, desculpe, a esse aqui. Quais são os pares de ângulos suplementares? ABC e BAD, certo? E quais são as diagonais? Nós temos duas diagonais. Essa diagonal AC e essa diagonal DB. Tudo bem? Então, lembrando, esses ângulos aqui, eles são iguais. Esses dois aqui são iguais. Esses aqui são suplementares. Vamos lá. O trapézio pode ser o quê? Um trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo?
é aquele trapézio que tem dois ângulos retos, ó. Esses dois são retos. Esse daqui é um ângulo agudo, que tem menos de 90 graus, e esse daqui é um ângulo obtuso. Mas qual é a particularidade do trapézio retângulo? Tem dois ângulos retos, dois ângulos retos, certo? Esse lado AD é paralelo ao BC, nunca vai se encontrar, mas esses outros lados aqui, ó, esses dois outros lados, eles não são paralelos, eles se encontram em algum momento, tá certo? Paralelo nunca se encontra, e o não paralelo, já está dizendo, vai se encontrar. Vai ter uma interseção em algum ponto. Trapézio isósceles é aquele que tem os lados não paralelos, ó. Os lados não paralelos são congruentes. Quem são os lados não paralelos? Esses dois. E o que é quando é que é congruente? Quando é igual, quando tem a mesma medida. Certo? Se nesse caso aqui, ó, esse lado aqui que não é paralelo, como é que a gente sabe que não é paralelo? Quando se encontra, certo? Paralelo nunca se encontra, ó. Paralelo nunca vai se encontrar. Não paralelo se encontra em algum ponto. Então, a particularidade do trapézio isósceles é que esses dois lados são iguais. Os lados não paralelos são iguais, certo? Vamos lá? Ó, AD é paralelo a BC. A medida desse ângulo daqui, ó, do triângulo do trapézio isósceles, a medida desses dois ângulos são iguais e desses dois ângulos também as medidas são iguais. Quando acontecer isso aqui, você sabe que é um trapézio isósceles. E o que é um trapézio escaleno? Trapézio escaleno é aquele em que os lados não paralelos não são iguais, certo? Então, o que é que acontece aqui, ó? No trapézio escaleno? Vamos dizer que aqui, ó, lado paralelo, certo? O que é que acontece aqui, ó? Os lados não paralelos não são congruentes. Então, vamos supor que essa medida aqui seja 7, a de cá é diferente. É uma medida diferente. Tudo bem? Recapitulando. Trapézio retângulo, dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles, medida dos lados não paralelos iguais. E trapézio escaleno, a medida dos lados não paralelos são diferentes. Tudo bem? Bora para alguns exercícios aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui um trapézio escaleno. Por que eu sei que é escaleno? Porque os lados não paralelos, as medidas são diferentes. Aqui você está percebendo que essa medida aqui é menor do que essa de cá. Só em observar eu posso dizer que aqui é um trapézio escaleno, certo? O que mais que eu posso ver aqui? Ó, o que acontece aqui? Os ângulos são diferentes. Os ângulos são todos diferentes. Mas uma das propriedades dos trapézios é que esses ângulos são suplementares. Então, a partir daí, eu posso encontrar os quatro ângulos. Por quê? Porque a soma desses dois tem que ser igual a 180 e a desses dois aqui também tem que ser igual a 180. Quem são aqui? Então, se aqui é 75, esse ângulo daqui
são 105, porque essa soma aqui, ó, tem que ser igual a 180 graus. E se esse ângulo aqui é 30, esse de cá é 50. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos tem que ser 180 graus. Certo? O que mais que eu posso ver aqui, ó? Quem são os lados paralelos? O lado AD, ele é paralelo ao lado BC, certo? São paralelos. O que mais que eu posso ver aqui? A altura. A altura está representado por AE. Ó, a altura é onde fica uma reta perpendicular, que é igual a 90 graus. Certo? Então, vamos partir para a figura abaixo. Qual é esse tipo de trapézio? É um trapézio retângulo. Como é que eu sei que é um trapézio retângulo? Tem dois ângulos de 90 graus. Aqui é um trapézio retângulo. Ó, dois ângulos de 90 graus. Qual vai ser a soma desses quatro ângulos? A soma dos ângulos de um trapézio, os ângulos internos de um trapézio, a soma tem que ser 360 graus. Então, quantos graus tem o ângulo D? Quantos graus tem o ângulo D? Ó, eu vou somar os ângulos internos. Esse ângulo aqui eu sei que tem 90, é um ângulo reto. Esse daqui também tem 90 graus, outro ângulo reto. Esse daqui tem quantos graus? Tem 60. Se a soma dá 360, então 360 graus, quero encontrar o ângulo D. Menos 90 com 90, 180, com 60, vai ser igual a 240. Então, o ângulo D vai ser igual, a 360 menos 240, 120 graus. Então, esse ângulo aqui tem 120 graus. Quais são os lados paralelos? AD é paralelo a BC. Certo? Pronto. Agora vamos aqui, ó. Qual é esse triângulo aqui? Olhando, aparentemente as medidas dos lados são iguais, ó. Dos lados não paralelos são iguais. E aqui, ó, eu tenho esse ângulo. A partir desse ângulo, eu posso encontrar todos os outros ângulos e posso encontrar também esse ângulo X. Esse aqui, ó. Vamos lá. Se esse tem 115 e é um triângulo, um trapézio isósceles, se aqui são 115 graus, aqui também são 115 graus, certo? 115. A soma desses dois aqui, ó, eles são os ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui, ângulo B, vai ser igual a 180 graus menos 115 graus, que dá 65 graus, certo? Então, aqui vai dar 65 graus, certo?
Como é um trapézio isósceles, se aqui é 65, aqui também são 65 graus. Certo? Agora, o que é que acontece? Ó? Quando a gente traçou essas diagonais aqui, a diagonal AC e a diagonal BD, nós dividimos o ângulo em dois. Tá vendo? Esse 65 graus aqui foi dividido em dois, porque isso aqui é o quê? Uma bissetriz do ângulo, que é a diagonal do ângulo AC, também é uma bissetriz desse ângulo C, como essa diagonal DB é uma bissetriz do ângulo B. E a bissetriz corta o ângulo em dois. Então, esse ângulo aqui de 65 dividido por 2, ó, 65 graus dividido por 2 vai ser igual a 32,5 graus, certo? Aqui, ó. Esse pedaço de cá desse ângulo tem 32,5 graus, certo? Então, se esse daqui tem 32 aqui, ó, prestando atenção que agora nós temos um triângulo, ó. Isso aqui, esse ângulo X aqui faz parte desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui. Esse ângulo X agora faz parte desse triângulo aqui, ó. Vou chamar de triângulo A. E o que acontece? A soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 32 graus e meio. Eu tenho desse lado de cá também 32,5, porque o 65 também foi dividido por 2. Tenho 32,5, que vai dar o quê? 65, certo? 65 graus. Mas o que acontece? O ângulo X aqui, ó, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Então, X vai ser igual a 180 graus menos 65 graus, que são esses dois. Então, X vai ser igual a 115 graus, certo? Então, obrigado, boa tarde, façam as atividades.